Você, por algum momento de sua vida, já passou por uma situação ou por situações em que você sofreu? Foi alguma situação desagradável, mas se não fosse aquilo, você talvez estivesse pior hoje? Ou seja, você passou por um sofrimento e aquilo acabou contribuindo para você melhorar nas suas escolhas. Já passou por isso? Alguém estava me contando hoje que foi no postinho de saúde. Chegou lá, ficou na fila esperando o atendimento e quando veio entraram algumas criancinhas. Uma mãe com as crianças e havia uma criancinha pequena, a criancinha toda falante, a criancinha ali conversando, toda alegrinha. Mas depois aquela criancinha foi levada para um recinto do ambiente e depois abriu a boca a chorar, porque deve ter recebido aquela injeção, aquela vacina. Tadinha dela, ô dó, toda alegrinha antes e agora chorava sentindo a dor, o sofrimento. Mas era um sofrimento que iria prevenir um mal maior. Ela estava passando por aquilo para evitar problemas futuros, um problema de saúde pior, alguma coisa ruim que poderia acontecer. Era um tratamento de saúde. E assim também Jesus estava ensinando aos seus discípulos, desta vez em Marcos capítulo 9, versículo 42 até o versículo 48, Marcos 9, 42 a 48. Se você for ler o texto, não deixe também de assistir o vídeo até o final e dê aí o seu like no nosso vídeo para o algoritmo sempre reconhecer a importância do vídeo e continuar transmitindo. Não deixe também de ativar o sininho, se inscrever em nosso canal para você ficar sempre sendo atualizado das reflexões que fazemos aqui para um viver melhor. Pois bem, Jesus estava ensinando para os seus discípulos sobre o perigo das suas decisões, o perigo dos seus pensamentos, o perigo das suas atitudes nesta vida, porque aqui nessa dimensão, o que você faz aqui, você vai colher em outra dimensão. E Jesus fala para cortarem a mão, ele usa até exageros, é um modo exagerado de ensinar, para ensinar algo enfático, algo que eles precisavam prestar atenção. Se você errar com a sua mão, se a sua mão faz você tropeçar, corta a sua mão. É melhor cortar a sua mão, ficar sem mão, do que ir com o corpo todo para o Gehenna ou para o Hades, que traduzido aqui na Bíblia, na linguagem, no português, geralmente é traduzido como inferno. Inferno significa também um lugar inferior e é conhecido como mundo dos mortos. Aqui nesse texto, a palavra inferno, como foi traduzida, ela mostra um lugar, uma dimensão, um estado de sofrimento, estado onde há trevas, onde há fogo ardente, onde onde há escuridão, onde há choros e ranger de dentes. São expressões que mostram, que significam, que simbolizam que há uma dimensão que não é boa para a alma ir e que nós temos que nos preparar para não ir para lá. Então Jesus falou, se o seu pé te faz tropeçar, corta-o e joga-o fora de ti. É melhor ir sem o pé para a vida eterna do que ir com o corpo todo para o Hades ou Gehenna. O que era o Gehenna? O Gehenna era um lugar ali no sul de Jerusalém, era um vale, mais especificamente falando, onde era um verdadeiro lixão. O Gehenna, as coisas, os detritos eram jogados lá, o lixo e tudo que estava apodrecendo era jogado lá e apodrecer lá e era queimado. Havia fogo ali dia e noite. Dia e noite estavam queimando o lixão que era jogado lá no Gehenna, nesse vale que havia ali ao sul
de Jerusalém. E Jesus está mostrando exatamente isso, que nós temos que nos preparar, não só aqui nessa vida, mas nos preparar para toda a eternidade. E ali nesse texto, Jesus também chama a atenção dos discípulos sobre o cuidado que nós temos que ter para os pequeninos. Como a gente trata os pequeninos, é melhor não fazê-los tropeçar. Pequeninos aqui também é uma palavra que pode ser aplicada tanto a crianças pequenas, menores, dependentes, que precisam de ajuda e de segurança, quanto também para pessoas simples, pessoas que confiam e sua confiança é quebrada. Então Jesus mostra como algumas pessoas que são detentoras do poder podem estar caminhando para algo muito ruim para elas quando elas estão abusando do seu poder e corrompendo os menores, corrompendo e influenciando gerações, influenciando aquelas pessoas que são mais simples. Jesus fala que isso é muito sério e mostra para os seus discípulos que não basta você ter posição, ter poder, como você vê aí os poderosos nos governos da terra, nas nações do mundo, que estão aí escravizando pessoas, mandando pessoas para a destruição. Você vê influenciadores que ficam ensinando coisas que são destrutivas para esses jovens, coisas que são destrutivas para as crianças. Essas pessoas estão colocando tropeço e isso vai ser cobrado desses poderosos, desses influenciadores. E você e eu também devemos nos arrepender, devemos mudar de vida, de pensamento, de atitudes. Por isso Jesus fala sobre atitude até de cortar a mão fora, cortar o pé fora, arrancar o olho. São expressões exageradas, mas são para que você possa, nessa vida aqui, enquanto é tempo, mudar de atitude. A vacina pode doer, a correção pode arder, mas ela é boa para nos preservar e para a nossa vida ser melhor. Ser melhor não só aqui, nessa dimensão, mas para sempre. Mas Deus, sabendo que nós, por nós mesmos, não conseguimos viver de uma forma plenamente obediente aos mandamentos dele, Deus é misericordioso, Deus é amor. E é por esse grande amor que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz por mim e por você, sabedor que nós não conseguimos alcançar o top 10 de uma vida correta, que nós sempre pecamos, nós sempre nos desviamos, quer por palavras, quer por ações, quer por emoções ou por pensamentos, nós sempre quebramos os mandamentos. Mas isso não quer dizer que isso seja desculpa. Nós precisamos sempre ser humildes na presença de Deus. O Gehenna, na dimensão além, é um lugar que significa que o ser humano quebrou o contato com Deus. O ser humano que vive separado de Deus, que não quer saber de Deus. E essa é uma mensagem para que as pessoas sejam humildes na presença de Deus, reverenciem, tenham temor de Deus e vivam uma vida correta. E o que você não conseguir fazer, Jesus fez no Calvário por você. Jesus fez no Calvário por nós e ele ainda ressuscitou para mostrar que há uma realidade restauradora que vai transformar a terra toda, vai transformar as nações. Mas enquanto isso não acontece por completo, agora é a hora de nós termos sal em nós mesmos. E quando Jesus fala de nós termos sal, ele lembra do sal que era passado nos sacrifícios que eram feitos nos cultos hebraicos antigos. O sal era passado como um purificador daquela oferta. Assim também o sal e o fogo não só de destruição, mas aqui no final, já perto do versículo 48, Jesus fala do fogo como sendo também algo como purificação. Aqueles que seguem a Jesus vão perseverar, devem perseverar mesmo diante do fogo, mesmo diante das dificuldades, porque as dificuldades podem também estar nos ajudando a purificar.
ajudando nossa alma a melhorar. Por isso, quando você passa por provações, passa por dificuldades, passa por obstáculos, não se desanime. Continue persistindo em fazer o que é correto, em falar o que é bom, em promover a paz. E Jesus mostra que nós temos que ter sal em nós mesmos. O que é isso? Ter sal em vocês mesmos. É que o sal é uma forma de preservar. Nós devemos preservar a paz. Paz na comunidade em que vivemos, paz na família, paz na igreja. Devemos fazer o bem, devemos tolerar as pessoas. Não quer dizer tolerar os erros, os desvios, mas ajudar as pessoas a verem que há como mudar de atitude. Tenhamos equilíbrio e moderação e creiamos no que Jesus fez por nós.